Olá amigos, a paz sejam convosco. Anjos, demónios e a origem de Satanás é isto que nós vamos falar hoje. Vocês sabem que o diabo tem convencido o mundo inteiro que não existe. Bem, os ateus, né? Não existe Satanás. E até tem enganado os religiosos, não é? Contando uma história de embalar, que é que ele já foi bom, que ele estava com Deus, que ele era perfeito, era o mais bonito de todos os anjos, era uma pessoa que sabia cantar e louvar a Deus. Na verdade, ele era perfeito em todos os sentidos, né? Mas um dia, por inveja de Deus, invejando o trono de Deus, então houve uma grande rebelião entre os anjos, né? Os anjos de Deus e os anjos do diabo, e Deus o lançou fora do céu, o lançou para a terra, e ele agora é inimigo de Deus e tenta destruir tudo aquilo que Deus faz. Esta é a história, né? Uma história de meninos, de pessoas que não têm entendimento das coisas de Deus, o qual o diabo tem convencido o mundo religioso. No entanto, isto não podia estar mais longe da realidade. Porque o diabo foi criado, nos 6 dias da criação. Antes da criação que nós conhecemos, ele não existia. Enquanto Jesus, esse já existia. Por isso diz lá em Colossenses capítulo 1, verso 15, que Cristo, que é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação, porque foi o primeiro a ser criado, né? Foi por meio dele que Deus criou todas as coisas que estão nos céus e na terra, sejam visíveis, sejam invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, autoridades, tudo foi criado por Jesus e para Jesus. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Então, Jesus é que criou Satanás. E ele não existia antes dos 6 dias. Quando Deus criou os céus e a terra, vemos logo lá no princípio, nos primeiros versos da Bíblia, em Gênesis, diz que havia trevas sob o abismo. Então, quando Deus criou os céus e a terra, ele criou os visíveis e os invisíveis. Os tronos, eles foram criados nos 6 dias da criação e, nomeadamente, principalmente, no 6º dia, no dia em que o homem foi criado. Porque diz que no 6º dia foi criado o homem, os répteis e os animais do campo. E o diabo era representado por uma cobra. Logo, ele também foi criado no 6º dia, e por isso também a marca da besta é o 666. 6 porque é número de homem, 6 porque é nome da besta e 6 porque é o número, né, do dragão. Então, o 6 representa o dia da criação. Representa que foi criado no mesmo dia que o homem. Então, ele foi criado logo mau desde o princípio, ele nunca foi bom, ele nunca esteve com Deus, mas ele tinha um mundo próprio, que é o império da morte, que é onde está o inferno, é onde está o abismo. Não é? É lá, esta é que é a casa de Satanás. E ele habitava naquele lugar e não podia sair de lá. Não é? Então, existem 3 reinos, vamos lá. É o reino de Deus, é o reino de Satanás e o reino dos homens. E o diabo foi já criado para isto mesmo, para destruir. Como diz lá, por exemplo, em Isaías 54, 16. O próprio Deus diz, eu criei o assolador para destruir. Ele foi feito já para fazer o mal. O próprio Jesus, ele fala da biografia de Satanás, que ele é o pai da mentira e ele peca desde o início. Então, desde que ele é Satanás, ele peca desde sempre. Ele nunca foi bom. Ele nunca disse uma verdade. É por isso que Jesus disse, quando ele fala a mentira, fala daquilo que lhe é próprio. Não era próprio fazer o bem. É próprio fazer mal. Porque se ele fosse árvore boa, se ele fosse perfeito, nunca tinha podido dar mau fruto. Nunca tinha podido fazer o mal. Mas ele é mau desde a origem e ele é o selo de todo o mal. Então, é isto. E é por isso,
O que é que aconteceu? Como é que ele entrou no nosso mundo? Diz a Bíblia que ele estava lá na sua habitação e que se manifestava no rei de Éden por meio de uma cobra. E é por meio dessa cobra que ele enganou Eva e enganou o Adão. E diz a Bíblia que por meio do pecado entrou a morte, entrou Satanás neste mundo e como está escrito, foi-lhe dado o domínio deste mundo. Por isso ele é chamado o Deus deste mundo, o príncipe deste mundo, não é? Como ele disse a Jesus, se tu me adorares, eu dou todas estas coisas, toda esta glória desta terra, porque a mim me foi dado. Deus lhe deu o domínio desta terra pelo pecado de Adão. Ele saiu da sua habitação e tomou o governo deste mundo, e por isso é que a Bíblia diz que o mundo já está morto no maligno. Quem domina aqui é, na verdade, o Satanás. E por isso a gente vê o que é que ele fazia no tempo de Ló, né? No tempo de Ló ele se manifestava aqui na terra, na verdade, para fazer todas aquelas destruições. E vocês podem dizer, mas ele também se manifestava no céu, lá em Jó. Sim, mas qual céu? No segundo céu, que é o céu do reino das trevas. Porque é que diz lá que estava na presença do Senhor? Porque lá ao lado do abismo estava o seio de Abraão, também no reino das trevas. Separado pelo abismo. Aquilo tudo era o reino das trevas. Porquê? Porque todos os profetas, até Cristo, estiveram na morte, à espera da redenção. Então havia um lugar chamado o seio de Abraão, que embora fosse lá no reino das trevas, estava guardado por Deus, à semelhança de Jó. O diabo também não podia tocar em Jó porque havia um muro em volta dele. Só tocou quando Deus quis, não é? Pronto, então era assim que acontecia. Ele estava no céu, ele se manifestava lá no seio de Abraão. Porquê? Porque estavam lá anjos que representavam Deus. Então estava na presença de Deus. No Velho Testamento, os anjos representavam Deus. Aquele anjo que apareceu lá na sarça ardente não era Deus, era um anjo. Mas representava Deus, que dizia, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque no Velho Testamento, todo o Velho Testamento, é um ministério dos anjos. Então ele se manifestava no reino das trevas, que é o segundo céu, e se manifestava na terra para fazer todas aquelas destruições todas. Quando ele entrou neste mundo pelo pecado de Adão, Deus o amaldiçoou. No entanto, não executou qualquer sentença. Pelo contrário, deu o governo do mundo. Mas quando é que essa sentença foi executada? Foi em Jesus Cristo. Quando Cristo veio, quando Cristo morreu na cruz, quando Cristo pagou a nossa dívida, então a maldição que Deus tinha pronunciado em Gênesis, ela foi cumprida, executada, em que o diabo foi preso, literalmente. Não é? Primeiramente, quando ele mandou os 70, não é? Ele perdeu logo acesso a Deus, ao segundo céu, onde estava o Abraão e todos aqueles que deram testemunho de fé. Já não podia entrar lá. Né? Já não podia andar no meio dos filhos de Deus como ele podia antigamente lá no seio de Abraão. Mas ele podia se manifestar ainda na terra, como aconteceu com Jesus, lá no deserto, ele se manifestou. Mas quando Jesus estava quase a ir morrer na cruz, ele disse, agora é expulso deste mundo o príncipe deste mundo. E foi isso que aconteceu. Quando Cristo foi crucificado, quando ele estava quase a morrer, diz que houve trevas durante 3 horas. E o que é que aconteceu nesse tempo? Foi exatamente a chamada Guerra das 3 Horas, em que houve guerra entre Miguel e Satanás com os seus exércitos, e, ao fim das 3 horas, o diabo e todas as suas potestades foram presas. Estão presas no abismo. Hoje ele está preso. Hoje ele não se pode manifestar nem no meio dos filhos de Deus. Para já que o seio de Abraão passou para o reino de Deus. Né? Que estava no reino da morte, passou para o reino de Deus. E em segundo lugar, ele não se pode manifestar na terra como acontecia com Jó e como acontecia também ainda no tempo de Jesus. Então, não podia. Estão a entender? E foi isso que aconteceu nesta Guerra das 3 Horas. Ele está literalmente preso.
Agora, está preso até quando? Está preso até que um dia se manifeste como um anticristo, em que o próprio Deus o levantará, né, para que ele reine em todas as nações durante 3 anos e meio, através da besta, através do anticristo, não é? E para fazer a sua obra de destruição aqui na terra. Está a entender? É isso que vai acontecer. Quanto a Isaías 14, onde o povo religioso vai buscar essa fantasia que o diabo era bom, né? E que estava no céu. Eles não sabem o que é que estão dizendo. Isaías 14, que procede do capítulo 13, que é da vinda de Jesus. Isaías 14 está falando do anticristo e não do Satanás. É do anticristo, aquele homem que nós vamos ver, que realmente vai ser possuído pelo diabo, mas é uma pessoa, né? E por isso que se vocês verem, Isaías 14 diz, quando Deus vier dar descanso ao povo de Deus, quando vier dar descanso, até quando ele vem, né? Até ele virá destruir o rei da Babilônia. Quem é o rei da Babilônia? A Babilônia é Jerusalém, a meretriz, né? O rei da Babilônia é aquele que é o anticristo, é aquele que se senta no lugar santo, que é em Jerusalém. Como Jesus disse, quando virdes o assolador da abominação sentar-se no lugar santo, os que estão na Judeia fujam. Né? Porque ele vai se sentar é lá em Jerusalém, é na terra de Israel. Né? E continuamos a ler essa carta, ele diz, terminou o opressor e o bastão e cetro dos índios foi quebrado. Então é o fim dele. Estamos a falar do fim de uma pessoa e não de uma queda de um lado para o outro. Não. E depois diz, aquele que governava o mundo com ira, governava, passado, governava através de fomes, guerra, imoralidade. Né? E depois diz que também neste capítulo que o inferno o receberá com os seus. Né? Os seus estão lá no inferno a dizer espantados, então, mas também tu que eras aquele que reinava, que dominava o mundo, também estás fraco e doente como nós. Né? No entanto, ele parecia luz, diz aqui no capítulo 14, que ele quando apareceu parecia luz, parecia que era perfeito. Porquê? Porque quando o anticristo vier, ele vem para ser o Salvador. Ele vem com dissimulação. Ele vem como se tivesse de resolver os problemas do mundo. Parece uma pessoa boa, uma pessoa cheia de sabedoria, uma pessoa de luz, uma pessoa de bem, como um anjo de luz. Né? Mas no tempo próprio, né, será descoberto a sua traição se virá à luz. E no Ezequiel 28 é a mesma coisa. Ezequiel 28 fala numa lamentação. Uma lamentação ao rei de Tiro. Isto é uma parábola, nem sequer é uma realidade. Né? Mas a lamentação é, a gente lamenta uma pessoa, o lamento é quando se cai em desgraça. E neste caso é uma destruição. Este capítulo 28 é a destruição do anticristo. É uma lamentação. E por isso diz lá, estiveste no Éden. Não foi ele que esteve no Éden. Satanás esteve no Éden. E depois diz, no monte de Deus. O seu monte de Deus qual é? Jerusalém. Ele esteve no princípio de Jerusalém, no Éden, não é lá no céu, é no Éden. E também esteve, não é? Mais tarde, no monte de Deus, que é o lugar santo. Né? E diz que quando ele foi levantado como anticristo, já estava tudo preparado para ser recebido. Não é? Na verdade, hoje já vemos os seus discípulos. São aquelas pessoas que dizem que não existe templo, que não existe pastor, que não, são antirreligiosos, assim é este. O anticristo é antirreligioso. Por isso não pode ser um líder de uma religião. Não, ele é antirreligioso. Ele não aceita nenhuma religião. Pelo contrário, ele vai dizer, eu é que sou Deus. É a mim que vocês têm que servir, é a mim que me têm que adorar, porque senão eu vou acabar com a vossa raça. Né? Então, ele parecia o homem certo para governar, mas a seu tempo vamos ver que ele é um traidor. E diz a Bíblia que ele dominará a economia mundial, né? Como diz em Ezequiel 28, né? O qual vai selar com o seu selo, mas o fim deste capítulo qual é? É a sua destruição, que será destruído pelo fogo na vinda de Jesus Cristo. Então, seja Isaías 14, seja Ezequiel 28, são parábolas do anticristo, coisas que ainda vão acontecer.
e não coisas do passado que ele teve no céu. Nada disso, isso é mentira. Isso é tudo mentiras do Satanás para fazer de Deus um falhado. Deus nunca falhou. Até os inimigos só existem inimigos porque Deus os criou. Com ele não há qualquer oposição. Não, o próprio Satanás, ele faz aquilo que Deus quer. E por isso, em tempo certo, e já é breve, Deus o levantará, Deus lhe dará poder e autoridade sobre todas as nações para ele governar, para através dele Deus manifestar a sua ira no mundo, não é? Mas por fim, na vinda de Jesus, Deus destruirá todos os seus inimigos. Seja Satanás, seja principados, físicas, espirituais, visíveis e invisíveis, será tudo destruído pela vinda do Messias. Ok? Então, há o reino das trevas, que é a casa dos anjos e dos demónios. Há o reino de Deus, que é onde está Deus e onde agora também estão aqueles que já foram redimidos. E há o reino dos homens, que é o nosso reino físico, terreno, que nós conhecemos. Estão a entender? É assim que acontece. O diabo entrou neste mundo pelo pecado de Adão e governou até Jesus Cristo. Agora está preso à espera que o soltem, na verdade, que seja solto para se manifestar como anticristo. Ele agora não tem acesso nem ao Filho de Deus, porque o próprio Espírito dele está no reino de Deus, e neste mundo, porque ele não pode se manifestar no mundo. No entanto, aqueles que não têm a Cristo, o Espírito deles está no reino das trevas. A esses, o diabo tem acesso para se manifestar aqui na terra. Ele próprio não pode, mas pode usar aqueles que estão nas mãos dele, porque ele ainda continua a ter domínio, não é? Ser o Deus deste mundo e a ter domínio sobre esta terra através de todos aqueles que ainda não têm Jesus Cristo. Agora, aquele que nasceu de Deus, o maligno, já não lhe pode tocar. Ok? Espero que tenham compreendido isto de uma forma clara e até uma próxima oportunidade.